Olá, boa tarde. O impacto da violência na área da saúde foi o tema de audiência pública promovida hoje pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Todo o Brasil. Os participantes da audiência disseram que a saúde sente os efeitos da insegurança pública. A violência, ela vitima muitas pessoas, é a terceira causa de mortalidade geral no país e a primeira causa na faixa etária de 5 a 49 anos, com vítimas preferenciais jovens e negros. Mostraram que policiais também estão entre as vítimas e que os níveis são alarmantes, mas afirmaram que sem inclusão social será difícil reduzir a violência. A gente não pode conceber como saudável uma sociedade que aceita o espetáculo da miséria, que aceita o espetáculo de gente dormindo na rua, que aceita o espetáculo de pessoas se alimentando de lixo. Isso devia nos envergonhar muito. Para eles, muitas pessoas lucram com a insegurança. Pensar no setor da insegurança, que pegar parcelas, né, do que seria do setor secundário ou terciário da economia, da insegurança, quanto isso movimenta do PIB. Para nós começarmos a entender que a questão da violência armada, da insegurança, tudo tem uma lógica, um interesse muito maior. Segundo os debatedores, faltam recursos para a saúde. Criticaram também a Emenda Constitucional 95, que limitou os gastos públicos. A Emenda Constitucional 95 mata e o serviço público e o Sistema Único de Saúde não pode morrer. Quem está morrendo de fato nesse país com essa violência em todo sentido, a democracia e a violência principalmente junto àqueles que são mais pobres, né? É a nossa juventude. As questões políticas dominaram o fim de semana e certamente vão dominar também a semana no Congresso. Mas a economia, que influencia em muito o que acontece aqui dentro, também vai estar no debate. A Comissão de Assuntos Econômicos recebe amanhã o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, para discutir as diretrizes da política monetária. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a nossa comentarista de economia e apresentadora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Como está? Tudo bem? Tudo bem, que bom. Bom, o Banco Central, né, é o agente público que define em parte e executa em sua totalidade a política monetária do país. Ou seja, ele regula a quantidade de moeda em circulação. Isso no jargão econômico se chama controle da liquidez global do sistema econômico. Agora, Antônia, onde é que esse controle bate no bolso do cidadão? André, embora com esse nome assim de liquidez a gente possa achar que não bate e muito e todo dia. O Banco Central, quando controla essa quantidade de moeda em circulação, ele está, na verdade, controlando o tanto de dinheiro que estará disponível no mercado para empréstimo pelos bancos, as empresas e pessoas. O resultado dessa quantidade maior ou menor de dinheiro disponível para empréstimo se mostra claramente para o cidadão comum na figura das taxas de juros. Se tem bastante dinheiro em circulação, os juros caem. Se falta dinheiro, os juros sobem. É nessa área de atuação do Banco Central que mora o mistério dos juros extorsivos cobrados pelos bancos e cartões de crédito no Brasil. Nunca é demais lembrar que nós somos o país com as mais altas taxas de juros. Um outro aspecto importante dessa atuação é o controle da inflação, ou seja, os preços de produtos e serviços. Inflação grande ou em queda desenfreada, que a gente chama de deflação, é um mau sinal na economia e na política em qualquer lugar do mundo. Então, o Banco Central é um agente político por excelência e, por isso, essa necessidade de dar explicações aos representantes eleitos pelo povo? É isso mesmo. Essa necessidade não havia, mas ela foi formalizada há alguns anos. Então, o Banco Central vem aqui ao Congresso, vem à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Está prevista essa vinda no regimento interno do Senado Federal como uma obrigação mesmo do gestor da autoridade monetária, que é o nome oficial do presidente do Banco Central. Ele deve vir, dar as suas explicações
explicações pelo menos 4 vezes ao ano. Normalmente, isso é feito em fevereiro, quando ele fala um pouco da previsão do ano, e volta em abril para dizer um pouco desse primeiro trimestre, depois em julho e no final do ano, em outubro, para fazer um balanço. A audiência é pública e o cidadão que quiser participar pode enviar suas perguntas e considerações via internet no portal do E-Cidadania. O portal é senado.leg.br/e-cidadania, como está aí na nossa tela. Ou também pelo serviço telefônico gratuito, o Alô Senado, que é o 0800 61 2211. Mesmo que esse assunto pareça difícil de entender e um tanto árido, vale a pena ir acompanhando esses debates. Ainda mais que estamos em um ano eleitoral. E ao longo do tempo, a gente começa a entender um pouquinho, a se familiarizar e pode escolher com mais conhecimento nossos governantes e os nossos representantes aqui no Congresso Nacional. Então é isso, Antônia, a gente vai acompanhar sim. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço. E os rumos da economia brasileira também vão ser tema de audiência pública logo mais às 6 da tarde na Comissão Senado do Futuro. Mais informações com a repórter Soraya Mendanha. Nesta segunda, a Comissão Senado do Futuro vai discutir as perspectivas econômicas do Brasil. No mês passado, o IBGE divulgou dados referentes ao Produto Interno Bruto do ano de 2017. Após 2 anos seguidos de queda, o PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país, voltou a crescer, representando o fim da recessão econômica. O crescimento foi de 1% na comparação com o ano de 2016. A audiência pública vai ser interativa. Quem quiser participar com comentários ou perguntas, pode ligar no Alô Senado. O telefone é 0800 61 2211. Também é possível participar pela internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania. Presos poderão ser obrigados a ressarcir o governo pelo gasto com a permanência deles nos presídios. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, seguido pela Rússia. São mais de 726 mil presos. Um preso custa, em média, R$ 1.500 por mês à administração pública, de acordo com dados do Grupo de Estudos Carcerários aplicados da Universidade de São Paulo. Isso sem falar nos casos dos presídios federais, onde esse valor pode triplicar. O projeto torna mais rígida a lei de execução penal para determinar a cada preso contribuir obrigatoriamente no pagamento das despesas durante o cumprimento da pena. Se não tiver recursos próprios, ele deverá trabalhar para arcar com os gastos. Atualmente, a lei diz que o ressarcimento ao Estado deve ser feito quando possível. O sistema carcerário no Brasil, ele está falido, né? E se você for colocar o preço que cada presidiário custa ao contribuinte, é 10 vezes mais do que o custo de um aluno do ensino médio. E há uma ociosidade. O preso fica ali 24 horas praticamente sem fazer nada. O consultor legislativo que participou da elaboração do projeto com o senador explica que a legislação existente já obriga o trabalho de presidiários, mas que na prática isso não ocorre. Cerca de 15% do trabalho. Então, o Estado não está conseguindo ofertar trabalho para o preso. Porque o trabalho, ele é bom para o preso e é bom para a sociedade. Os dois lados ganham, né? Porque o preso trabalhando, a cada 3 dias de trabalho, ele corta um dia de pena, é a remissão. Agora, o Estado não está conseguindo fazer isso, né? O Estado não consegue oferecer oficinas de trabalho. Nós temos presídios no Brasil superlotados, insuficientes, falta vaga. Então, é mais um problema de execução do que de legislação. Uma consulta pública disponível no portal E-Cidadania no site do Senado, criado para estimular a participação dos cidadãos, mostra muita gente favorável à medida. É uma votação bastante expressiva, um número relevante, foram mais de 44 mil pessoas que votaram. Desses mais de 44 mil, 43 mil são favoráveis ao projeto. E comparado com outros projetos que
que estão no Senado, com todos os outros projetos que estão no Senado, esse é um projeto bastante aprovado, né, com um índice de aprovação de mais de 97%. Mas advogados criminalistas e estudiosos do tema se manifestam contra o projeto. É uma medida inconstitucional porque trata desigualmente os presos, ou seja, o preso que não tem recursos, o preso pobre, ele não terá as mesmas condições de cumprimento de pena dos outros presos que podem arcar com os custos. Não há vaga para todos os presos, ou seja, muitos presos querem poder trabalhar, mas eles não conseguem, porque não tem trabalho para todos. Em meio à grave crise de segurança pública no país, o Congresso Nacional discute mudanças ou até mesmo a revogação do Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003. Este é o tema de um debate que você vai acompanhar no programa Cidadania desta noite. O Estatuto do Desarmamento, que basicamente restringe a posse e o porte de armas apenas a profissionais da área de segurança pública, está novamente na berlinda. Em vigor desde 2003, sua principal consequência deveria ser a redução nos índices de assassinatos. Mas isso não aconteceu. Passados 15 anos, o Brasil registrou no ano passado mais de 60 mil homicídios. O cidadão comum perdeu totalmente aquela sensação de segurança que ele tinha. É uma coisa muito mais emocional. E existem alguns estudos do próprio IPEA, do qual eu participei, inclusive, construção de cenários para 2023, mostrando que a sensação de insegurança no país tende a crescer cada vez mais. Afinal, qual é o caminho? Manter a população desarmada ou permitir que as pessoas comprem e portem armas? E quais seriam essas condições? Há uma pressão da indústria armamentista no Brasil para que haja revisão do Estatuto, a alteração, e a gente acompanha o debate na Câmara dos Deputados também, agora praticamente com algumas pequenas modificações às proposições legislativas que nós temos aqui no Senado. Você confere hoje às 8h30 da noite no programa Cidadania sobre desarmamento aqui na TV Senado. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que cria o programa de regularização tributária das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Quem aderir deverá pagar 5% do valor da dívida consolidada e as parcelas variam de apenas 1 até 175. As prestações devem ter valor mínimo de R$ 300. Já os microempreendedores individuais têm parcela mínima de R$ 50 se aderirem ao Refis. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.